Olá, meu nome é Vinícius Marques, sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no dia de hoje nós vamos falar a respeito de diabetes na medicina chinesa. É claro, sabemos muito bem que a medicina chinesa tem seus próprios termos, então, corrigindo, hoje nós vamos falar sobre Xiaoke. Bora pro vídeo. A primeira coisa que nós devemos nos ater é que o termo diabetes pertence ao grego e, portanto, não se faz presente na parte de medicina chinesa. Afinal de contas, na medicina chinesa, os termos originais estão em chinês, não é verdade? Então, qual era o termo utilizado para esta condição? Era Xiaoke. Tá? Veja, uma coisa que a gente tem que falar e não dá para fugir é dizer o quanto a medicina chinesa era avançada para sua época, né? Até porque, se a gente observar, que momento que se falava em Xiaoke, já na época do Imperador Amarelo, né? No Huanzi Neijing já está descrito ali algumas passagens que citam ali o Xiaoke, que relacionam com o consumo excessivo de doce, entre outros tipos de alimentos, etc, etc, etc. Agora, outra coisa também que deve ser mencionada é que no Jinhui Yue há um aprofundamento absurdo dessas teorias, né? Escrito ali por Zhang Zhongjing durante a dinastia Han, já falando sobre sintomatologia, desenvolvimento desta condição, sobre métodos de intervenção, e apesar da medicina grega, mais ou menos na mesma época, também reconhecer ali o diabetes, e saber algumas das suas sintomatologias, como aumento de sede, aumento do volume urinário, aumento da fome, a parte de intervenção carecia muito. Até tinha algumas coisas mais associadas ao comportamento, ao uso de algumas ervas, mas tudo com ainda pouca eficiência. Então, é algo para a gente se orgulhar, é algo para a gente olhar para a medicina chinesa com carinho, com admiração, etc, etc, etc. Bom, mas hoje nós não vamos ficar aqui lendo textos clássicos. Hoje nós vamos se ater à diferenciação de síndromes do Xiaoke baseado naquilo que está dentro dos padrões internacionais, tá? Então a gente faz o quê? A gente vai lá verificar os livros que a Federação Mundial de Medicina Chinesa recomenda para o estudo e aprofundamento de diagnósticos, perfeito? E lá nós vamos ter a condição de Xiaoke e o detalhamento de como devemos avaliar, perfeito? Então é assim que nós vamos seguir. Nós vamos dividir esse vídeo em duas etapas. A primeira, a construção principal, né? O core do Xiaoke. E depois, numa segunda etapa, nós vamos falar de algumas complicações possíveis de se estabelecerem no corpo, uma vez que o Xiaoke já dominou a coisa toda, perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa que devemos fazer para compreender um pouco mais sobre a condição de Xiaoke é entender o seu significado. Significa sede e desgaste. Sede e desgaste. Já dá até uma ideia do que vai acontecer com o paciente, mas é claro, só saber o nome não adianta muita coisa. Vamos no detalhe. Primeira coisa, separa aqui o paciente. Divide ele. Aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. O boneco está meio fora de proporções, tá? O aquecedor superior do diafragma para cima, o aquecedor médio entre o diafragma e o umbigo e o aquecedor inferior do umbigo para baixo. Perfeito? Então é essa divisão que nós vamos utilizar. A partir daí, nós conseguimos entender um pouco mais sobre o desenvolvimento do Xiaoke. Vamos começar pelo centro. Então, começamos por uma víscera que está aqui, muito importante, que é o estômago, tá? O estômago, caso ele seja dominado pelo fogo, tá? Por uma condição que envolva ali calor, quais são as consequências? Bom, primeiro, você sabe muito bem que o Yin tem a ver com nutrir, que o Yin tem a ver com umedecer, que o Yin tem a ver com forma e etc. Mas você também sabe que o Yang tem a ver com função, com metabolismo, com aquecimento, com movimento e etc. Então, se o estômago, juntamente com o baço, está diretamente relacionado com o controle do nosso apetite, e eu coloco fogo no estômago, o que vai acontecer? Eu vou aumentar esse apetite de forma
patológico. O estômago começa a hiperfuncionar. Imagina que você tem um estômago, tá? Que funciona como um caldeirão, certo? Então ele está aquecido. Quando a comida entra, é como se ele começasse a cozinhar esta comida para conseguir absorver a nutrição ali envolvida. Só que, se eu coloco fogo, né, é como quando a panela está extremamente quente e você joga ali um pinguinho de água. Faz aquela fumaçona toda e você não absorveu nada do que você jogou. É a mesma coisa. Então, com fogo no estômago, o alimento entra, mas ele é queimado, ele é destruído, ele é totalmente consumido antes do corpo conseguir absorver. Então, você está sempre com a sensação de que está de barriga vazia, você está sempre com a sensação de fome. Então, o paciente tem fome excessiva. Então, um aumento da fome. Outra coisa que nós devemos perceber é que os clássicos nos informam que um ti de mesma natureza ecua entre outros tis de mesma natureza. O que isso significa? Que quando eu boto fogo no estômago, aumento da fome não será a única consequência. Haverão outras consequências. Então, por exemplo, se meu corpo não está absorvendo nutrição, o que vai acontecer? Não está absorvendo nutrientes? O que vai acontecer? Eu vou começar a perder peso. Num primeiro momento. Se o fogo dominou o estômago e o canal do estômago atravessa ali a região das gengivas, e eu sei que o fogo, o calor, agita o sangue, eu posso ter um sangramento espontâneo na região das gengivas. Se eu sei que o fogo lesa os tecidos, queima os tecidos, e isso gera um cheiro desagradável, e quando esse fogo se correlaciona com o estômago, a consequência é que haverá mau hálito. Então são alguns dos sintomas possíveis desse paciente apresentar em conjunto. Tá? Porém, vamos nos ater aqui ao desenvolvimento da patologia específica de Shellka. Bom, nós sabemos agora o que acontece quando o fogo se instaura no estômago. Mas sabemos também que o corpo está totalmente interconectado via rede de canais. Então nós temos que nos ater que o canal do pulmão começa no aquecedor médio, desce para o aquecedor inferior e se conecta com o intestino grosso. Sobe novamente, passa pela cavidade superior do estômago, se divide para pegar ali os pulmões, isso, claro, numa analogia moderna, e aí ele se une de novo, sobe e vai para a garganta. Então o que acontece? Facilmente o fogo que está centrado nesse estômago passará via canal para o pulmão. Puxa, consigo explicar de outras formas? Claro, o fogo tem tendência a subir, na hora que ele subir, ele pode pegar ou o pulmão ou o coração. Você pode explicar dessa forma. Posso explicar de outro jeito? Claro que pode. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a teoria dos 5 movimentos, e eu estou falando que é uma patologia da Terra, ou seja, está aqui, né, o estômago, a doença da mãe pode passar para o filho. E assim, um problema que está aqui no estômago pode vir aqui para o movimento metal e agredir o pulmão sem problema nenhum. Poderia ser o intestino, enfim, mas nesse caso aqui específico, foi para o pulmão. Como eu mencionei, não poderia atacar o coração? Poderia atacar o coração. E aí seria o quê? A doença do filho passando para a mãe, tá? Mas isso aqui é papo para outros modelos de doença, não é o nosso caso aqui, tá? Só estou dizendo que existem várias formas da gente explicar a mesma coisa, tá bom? O importante é o que está acontecendo. Como você vai explicar, aí você tem vários caminhos. Show de bola? Agora, então, seguindo, temos aqui o pulmão, vamos colocar aqui, ó, pulmão, certo? Na hora que o calor consegue agredir o pulmão, quais são as consequências? O pulmão é o mestre da via das águas. Os líquidos puros ascendem até ele para que ele possa distribuir pelo corpo. Só que, se esse calor se instaurou no pulmão, ele vai ficar extremamente seco. E quando os líquidos corporais são lesados, o seu corpo te dá um recado. Que recado é esse?
sede. É um sinal para que você reponha esses líquidos. Então, quando calor e secura chegarem ao pulmão, outro sintoma que nós teremos é sede excessiva. Perfeito? Então aqui nós já temos 2 de 3 sintomas. É claro, você poderá evidenciar outros sintomas. Então, por exemplo, se o pulmão está extremamente seco, como que ele vai ter líquido para distribuir para a superfície? Para nutrir e umedecer pele, músculos, os tecidos mais superficiais? Não vai. Então pode haver uma secura aí na superfície. Agora, outra coisa, poderia ter também um pouquinho de tosse, enfim, você poderia ter outros problemas. Mas, focando aqui, o mais importante para nós é a sede. Agora, vale mencionar que nós temos um órgão que eu até costumo falar que é o órgão mais solidário na medicina chinesa. Toda vez que ele vê alguém sendo desgastado, toda vez que ele vê alguém sofrendo, com limitações, entrando num processo de desgaste, ele vai lá e tenta repor. E ele faz isso porque ele é a origem do yin e do yang. De quem que eu estou falando? Do rim. Então, como nós podemos ver aqui, essas duas condições que a gente viu até agora são condições mais excessivas, mas que em algum momento elas vão conduzir às deficiências. E a primeira delas será dos líquidos. E o líquido é um aspecto mais yin. Então, o rim vai tentar repor esta necessidade. E nesta tentativa, ele vai entrar em deficiência. Então, em um momento a posterior, então, vou colocar aqui que você tem um rim. No momento posterior, o yin do rim vai enfraquecer. Então, haverá deficiência de yin do rim. Sem yin, sobra mais yang. Com mais yang, mais movimento, mais circulação. E isso pode afetar como os líquidos do aquecedor inferior se comportam, aumentando o volume urinário. Às vezes que a pessoa vai ali no banheiro urinar. Então, o paciente vai apresentar aumento do volume urinário. No sentido de ir várias vezes ali urinar, tá bom? É como se os líquidos não parassem dentro do corpo. No próprio, eu falei que não ia mencionar, mas eu não consigo! No próprio Jinguiyao, ele fala, é como se o paciente ingerisse uma quantidade de líquidos, né? Ele usa a unidade de medida da época, é como ele ingerisse uma quantidade de líquidos e essa mesma quantidade fosse urinada, essa mesma quantidade saísse do corpo, ou seja, a coisa não retém, tá? Então, por quê? Esse calor movimenta rápido demais. E nesse processo vai se desgastando ainda mais. Ainda mais, vai perdendo cada vez mais o yin. Veja, eu sei que existem textos que colocariam aqui que existe a deficiência do yang do rim. Porém, eu estou seguindo os padrões internacionais. E nos padrões internacionais, a deficiência do yang do rim virá a posterior. Nós já vamos chegar lá, tá? Então, aqui nós temos a base. Lembrando que essa deficiência do yin do rim vai gerar outras sintomatologias, como por exemplo, dor lombar, fraqueza nos joelhos, pode ter alteração de memória, zumbido de ouvido, etc, etc, etc. Tá bom? Mas, num primeiro momento, o que mais nos interessa é esse aumento do volume urinário, tá? Esse calor agita o movimento, faz ele circular, né? Faz os líquidos ali circularem e acaba eliminando mais urina, perfeito? Bom, dito isso, temos a base do Shellcan, o início da construção do raciocínio. Todo o restante vai partir daqui. Todas as consequências vão nascer daqui. Show de bola? Então, vamos recapitular do início para que a gente não perca essa primeira parte que é tão importante, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, Shellcan. Significado, sede e desgaste, tá bom? Ele apresenta 3 sintomas principais: aumento da fome, aumento da sede e aumento do volume urinário.
Como os padrões internacionais justificam isso? Num primeiro momento, o fogo se instaura no estômago e desta forma aumenta, faz com que ele hiperfuncione. A comida entra e o calor queima, o fogo queima todo o alimento e é como se não tivesse comido absolutamente nada. Então você está sempre com uma sensação de estar vazio e aí você tem fome o tempo todo. Então se instaura a fome excessiva. Pode acompanhar outros sintomas como perda de peso, sangramento das gengivas, mau hálito, etc. Depois de um tempo, o fogo que está aqui no estômago vai passar para o pulmão. Você pode justificar isso de várias formas. A gente falou por canais, a gente falou por teoria de 5 movimentos, a gente falou até por posições desses Zanfu. Tá? Quando esse calor chega até lá, ele vai consumir os líquidos do pulmão, assim formando calor e secura. Uma das consequências desse desgaste desses líquidos é que seu corpo te dará um sinal que você precisa repor. E esse sinal é a sede. Essa sede excessiva. Perfeito? Então o paciente está sempre com essa sensação de sede, com uma boca seca, com uma garganta seca. Tá bom? Passado o tempo, esta condição excessiva leva a uma condição de deficiência. Esta condição de deficiência nada mais é do que a deficiência do Yin do Rin. Nós podemos explicar porque ele é a origem do Yin do Yang. Nós podemos explicar porque a doença da mãe passa para o filho, ou seja, lá do metal vem para a água. Existem várias formas de explicar, tá? O canal do rim vai passar lá pelo pulmão, você pode explicar de N formas, tá bom? Sem muita... Você pode ter a preferência que você quiser que vai chegar na mesma resposta, tá bom? E aí, este Yin do rim desgastado aumenta o movimento no aquecedor inferior e faz com que haja um aumento do volume urinário, fazendo com que o paciente perca ainda mais líquidos corporais e a condição vai se retroalimentando. O desgaste vai aumentando cada vez mais. Não importa quanto líquido esse paciente ingira, ele continua eliminando demasiadamente, basicamente nas mesmas proporções que ingere. Show de bola? Perfeito? A partir de agora, que a gente tem essa base construída, nós vamos avaliar as consequências do Xiaocan já instaurado no corpo. Vamos embora? Vamos falar das consequências que podem ocorrer no nosso corpo uma vez que o Xiaocan possa já ter se estabelecido no corpo. Bora lá? Então, começando aqui de baixo, uma das consequências muito comuns em quem tem o Xiaocan, em quem tem o diabetes, é o desenvolvimento de edema, de retenção de líquidos, principalmente nos membros inferiores. O que pode estar acontecendo? Nós sabemos que existe uma relação forte entre o Yin e o Yang. Tá? Sabemos que o Yang move o Yin, que o Yang transforma o Yin, mas também sabemos que o Yin nutre o Yang e que o Yin ancora o Yang. Dito isso, uma vez que haja deficiência de Yin do Rim, é possível que isso acabe gerando, então, uma das consequências, deficiência de Yang do Rim. Sem o Yang do Rim, você não consegue mais transformar líquidos corporais em urina. Mais do que isso, sem o Yang do Rim, você tem uma dificuldade de mobilizar os líquidos, de aquecer os líquidos, então eles não evaporam mais para serem reinseridos na via das águas. Como consequência, sem o Yang, os líquidos não sobem, eles passam a descer. Sem poder ser eliminados, eles continuam a descer até os membros inferiores. Então, uma das consequências é edema. E o que há de interessante nisso é que você já deve ter reparado que muitos pacientes que sofrem de diabetes, eles têm lá o pé bem inchado, mas ainda seco. Ou seja, tem líquido, mas é um líquido patológico que não está em plena circulação, que não consegue ascender até o pulmão para ser distribuído pela superfície. Tá? Então não adianta ter líquido. Deve ter líquido, mas deve ter líquido em movimento. E esse líquido deve ser fisiológico e não patológico, como é o caso. Uma vez que haja deficiência do Yang do Rim, é muito possível o acúmulo de líquidos patológicos no corpo, né? O acúmulo de água. Bom, outra consequência da deficiência de Yin do Rim é
a doença da mãe passa para o filho. Ou seja, a deficiência de yin do rim pode levar à deficiência de yin do fígado. Uma vez que o paciente desenvolva a deficiência de yin do rim e yin do fígado, haverá consequências muito características no nosso paciente. Então, por exemplo, algo que é muito comum nesses pacientes com diabetes é o desenvolvimento de doenças oculares como glaucoma e também perda da audição. Uma coisa que deve ficar claro é que, segundo os textos clássicos da medicina chinesa, olhos e ouvidos estão diretamente ligados ao cérebro, tá? Diretamente ligados ao cérebro. Então, aqueles canais ou aqueles órgãos e vísceras que têm uma conexão com o cérebro poderão influenciar grandemente olhos e ouvidos. Os clássicos afirmam que a essência se derrama nos olhos. Veja só, vamos interpretar essa frase, já com o conhecimento dos tempos atuais. O yin do rim está diretamente associado à medula. O cérebro é o mar da medula. Apenas com o cérebro devidamente nutrido pela medula, ele poderá enriquecer os olhos e os ouvidos. E assim, com o yin nutrindo, se ativa as funções do yang. Ou seja, você pode ver e você pode escutar. Outra coisa importante a ser mencionada é que, sem o yin do fígado, a nutrição também diminui. E o canal do fígado vai até o topo da cabeça, lá no VG20. E o VG20 se conecta ao cérebro. Então, mesmo o canal do fígado não passando diretamente nos ouvidos, apenas pelos olhos, ele também pode gerar patologia em ambos. Então, quando yin do rim e yin do fígado diminuídos, há uma queda brusca da nutrição que nós conseguimos fornecer para o cérebro e, por consequência, olhos e ouvidos ficarão debilitados, como é o caso aqui. Então, o paciente pode desenvolver aqui dificuldade para enxergar, então distúrbios visuais e perda da audição. Tá? Claro que, por ser um quadro de deficiência, essas perdas são gradativas, elas não são de imediato, né? Estava bem e acordei com audição zero, isso não vai acontecer, tá? Quadros de deficiência, históricos longos, tá? Severidades de média para baixo, tá bom? Agora, dando continuidade, se yin do rim e yin do fígado, se yin do rim e yin do fígado estão fracos, não haverá insuficiente para ancorar o yang do fígado e se desenvolve o que nós chamamos de hiperatividade do yang do fígado. Com a hiperatividade do yang do fígado, o aumento do movimento é drástico e aí pode surgir o vento. O vento também poderia surgir diretamente da deficiência de yin do fígado e do rim, porém é mais comum na hiperatividade. Com esse aumento, né, com essa característica da hiperatividade do yang do fígado e o vento se instaurando, outra coisa que o paciente pode acabar tendo é o golpe de vento, famoso AVC, tá? Golpe de vento. Percebe que são todas patologias comuns para aquelas pessoas que não cuidam devidamente do diabetes, tá? Que deixa progredir de qualquer forma, né? Vamos dizer assim. Vamos a outras consequências, senão a gente vai ficar o resto da vida falando das consequências quando o rim enfraquece, tá? Então, vamos lá. Veja que você tinha calor excessivo aqui, tanto no estômago quanto no pulmão. Qualquer calor excessivo consome o yin. Então, no futuro, essa condição pode se transformar em deficiência de yin do pulmão. Uma das coisas que se assemelha à deficiência de yin do pulmão na medicina ocidental é a tuberculose, tá? Então, que é algo comum também e pode afligir pacientes com diabetes. Aqui no estômago, mesma coisa. Esse fogo excessivo de um dia pode se transformar em
deficiência de Yin do estômago. E aí você tem uma consequência grande da própria deficiência de Yin se instaurando no corpo, que é, quando você tem deficiência de Yin, você tem, na verdade, uma super deficiência de sangue da medicina chinesa. Então, existe uma grande possibilidade da formação de estases de sangue. Tá? Dependendo de onde essa estase de sangue atacar, você vai ter algumas consequências. Então, por exemplo, a estase de sangue que compromete o aquecedor superior, sobretudo o coração, vai gerar dor no peito. Tá? Vai gerar uma dor no peito que irradia para o braço. O paciente pode desenvolver uma série de problemas cardíacos. Tá? Então, é uma outra área que o paciente tem que tomar muito cuidado também. Então, problemas, já não tem mais lugar para arriscar, percebe? Mas vamos lá, vamos dar mais exemplos. Quando o paciente vai desenvolvendo essa secura forte no pulmão, quando o paciente vai desenvolvendo essa deficiência de Yin forte no corpo, uma das consequências, como eu mencionei, é a formação dos bloqueios de circulação. Dei o exemplo da estase de sangue, mas o que isso implica pensando no corpo como um todo? Dificuldade na circulação do sangue, ou seja, a nutrição não chega onde deveria chegar. O umedecimento não chega onde deveria chegar. Então, quando esse paciente tem uma ferida, tem um machucado, como a nutrição não consegue chegar lá, demora para se recuperar. Inclusive, pode acabar desenvolvendo abscessos e coisas do gênero. Uma outra coisa de consequência da deficiência combinada do Yin do rim com Yin do fígado é que os clássicos afirmam: o sangue chega até determinada região, o paciente pode sentir. Tá? Então, se falta Yin do rim do fígado, então o sangue está muito debilitado, então ele não consegue chegar a todas as áreas. Então a sensibilidade diminui, aparecem as parestesias, tá? Então, sabe, a neuropatia diabética vai ser por esta combinação. De novo, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre as consequências. Então, por exemplo, da mesma forma que o vento pode subir e gerar o golpe de vento, o AVC, poderia já levar ao coma. Coma diabético. Então, nossa senhora, o que tem de caminhos que poderia ser tomados aqui? Mas eu acho que já ficou bem claro, né, que quando o paciente tem uma condição como o Xiao-Kan, às vezes o pessoal pensa assim, pô, mas não vai dar para curar, né? No sentido, quero curar toda a condição que aparece, né? Como se fosse um super-herói, vamos dizer assim. Bom, não é esse a priori o que você tem que ter em mente. Você tem que ter em mente que, por mais que seja uma condição crônica e que vai acompanhar o paciente, é de possível controle. E mais do que isso, dá para você prevenir um pouco das consequências do não cuidado do Xiao-Kan, do não cuidado da diabetes. Tanto a acupuntura quanto a fitoterapia foram muito, mas muito utilizadas ao longo do tempo para o tratamento dessas condições, tá? De todas elas que eu falei aqui, não só das de base, tá bom? Não vou falar de tratamentos hoje, vou deixar para um próximo vídeo, para que esse aqui não fique enorme. Tá? Então hoje nós paramos aqui na parte de diagnóstico e diferenciação de síndromes. Mas antes de fechar o vídeo, vamos para uma conclusão. Bora lá? Bom, se liga aí que é hora da revisão. Opa, quem lembra de Telecurso 2000, né? Pô, eu acordava cedinho para assistir. Bom, vamos lá. Agora, a revisão aqui eu quero focar no seguinte. O que você não pode esquecer do que nós conversamos aqui, tá? Xiao-Kan significa sede e desgaste. Para ter sede, tem que ter consumo de líquidos corporais, certo? Para consumir líquidos, eu preciso de calor. É o calor que consome, é o calor que evapora líquidos. Então a doença começa com o desenvolvimento de calor, de fogo, tá? Sobretudo no aquecedor médio, afetando o estômago e aumentando o apetite. Esse calor, esse fogo, vai progredir e vai para o aquecedor superior, afetando o pulmão e lesando drasticamente os líquidos corporais, promovendo secura, o que vai aumentar drasticamente a sede.
Uma vez que o corpo esteja com poucos líquidos corporais, o rim vai precisar se esforçar para poder compensar isso. E aí é que ele entra em deficiência. Deficiência de yin do rim. Então essas são as 3 bases. Pulmão, estômago, rim. Em cima, calor e secura. No meio é o fogo. Embaixo é a deficiência de yin. Não necessariamente o seu paciente vai ter todos esses sintomas. Pode ser que quando ele chegue para você, principalmente se você atende mais pessoas idosas, você esteja diante mais do quadro do rim, mais desses quadros de consequência, já nas deficiências, tá? Ou seja, você não pegou esse quadro no início, quando havia mais excessos, você já pega ele mais na deficiência. Então, claro, vai variar de paciente para paciente, por isso é importante o teu interrogatório, o teu diagnóstico, a tua avaliação, tá? Aqui nós estamos avaliando a progressão do problema. Então, num primeiro momento, fogo, calor, secura, e depois a deficiência de yin do rim. A partir daí, várias e várias consequências são possíveis de aparecerem no corpo, tá? Só pensando em rim, nós temos várias, tá? Então, a deficiência de yin do rim, quando combinado com a deficiência de yin do fígado, você pode ter neuropatia diabética, você pode ter alterações oculares, distúrbios auditivos. Quando o yin do rim e do fígado estiverem fracos, o yang do fígado vai subir. Vai ter o vento vai atacar o alto, pode ter coma, pode ter o golpe de vento. Sem o yin do rim, você não vai conseguir nutrir o yang do rim, que vai entrar em deficiência, começa a ter os edemas, começa a inchar os membros inferiores. Então, várias consequências são possíveis. Essas do rim são extremamente comuns. Extremamente comuns. Se a gente estiver falando dos homens em particular, com o yin e o yang do rim fracos, muito provavelmente o paciente vai apresentar impotência. Tá? Então, são coisas comuns da gente ver na prática clínica de quem tem esse tipo de distúrbio. Os demais problemas que eu citei, como problemas cardíacos que podem ser desenvolvidos, como os outros modelos de deficiência de yin, como do pulmão, que aí acabar gerando ali sintomas similares da tuberculose, esses são mais difíceis da gente ver na prática clínica da acupuntura, na prática clínica da medicina chinesa aqui no nosso país, numa prática mais ambulatorial, tá bom? Agora, aqueles associados ao rim, nossa, extremamente comum, extremamente comum. Então a gente tem que estar sempre de olho nisso daqui. Show de bola? Eu espero ter te ajudado com a parte de Xiaokan, que é um problema que, assim, se você atende com medicina chinesa, você vai atender paciente com esse tipo de queixa, tá? Só lembrando, tá? Paciente chegou, falou que tem diabetes. Diabetes é um termo ocidental, que vai caracterizar alguns exames que comprovam determinadas situações e possíveis sinais e sintomas de serem apresentados. A medicina chinesa, ela foca na sintomatologia, não em exames laboratoriais. Então, o que mais nos interessa são os sintomas. Então, se o paciente chegar para você e falar assim, estou com queixa principal de diabetes, por enquanto você não tem nada para fazer. Tá bom, do diabetes, o que mais te incomoda? Olha, toda hora tem que ficar levantando à noite para ir no banheiro, urinar. Tá, urina o tempo todo. Às vezes eu até evito de beber água para não ter que urinar tanto. Coisa que você vai ouvir muito de paciente nesse tipo de condição. Beleza, então você já sabe que você vai começar a investigar aqui, ó, no aquecedor inferior, tá? Então, esta conversa, esse interrogatório, ele é fundamental para que você possa diagnosticar corretamente, tá bom? Como eu mencionei, a parte de tratamento, nós vamos comentar um pouco mais nos próximos vídeos, tá bom? Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui, um grande abraço e eu vejo vocês numa próxima vez. Tchau, tchau!